Teve uma parte da fala do Bolsonaro lá na Paulista que chamou muito a minha atenção. E eu quero discutir essa parte aí um pouco mais à frente no vídeo. Antes, quero dar minhas impressões gerais sobre o evento na Paulista, que foi gigantesco, foi bem maior do que eu imaginava, né? Mesmo com toda a perseguição, com toda a censura, com medo até, né, que a imprensa colocou nas pessoas, a imprensa que hoje opera como um órgão de propaganda e até mesmo um órgão de repressão do regime, falou sobre a possibilidade de prisões, sobre fichar as pessoas, né? E mesmo assim nós tivemos muita gente na Paulista. O dia já começou com uma demonstração, com exemplo do que está acontecendo no Brasil, né? Qual é o cenário no Brasil? Com o jornalista Sérgio Tavares sendo detido, o jornalista português estava vindo no Brasil para cobrir a manifestação, sendo detido pela Polícia Federal e, segundo ele, questionado por conta das suas opiniões políticas, né? Declarações que ele teria dado em relação a uma ditadura judiciária no Brasil, a votação, ao sistema de votação, as vacinas e assim por diante. Coisa típica de ditadura. E aí, depois, né, que ele foi liberado, a Polícia Federal lançou uma nota dizendo que era falso, que ele teria sido detido por questões políticas e que tudo não passava de um procedimento de rotina. Só que na mesma nota, eles falam que ele haveria, né, ou teria, melhor colocando, se manifestado nas redes sobre a questão de uma ditadura judiciária, ou seja, confirmou que de fato ele foi questionado sobre isso e confirmou que a rede dele, as redes sociais dele estavam sendo monitoradas. E número 2, falou sobre a fiscalização de um visto de trabalho que ele teria que ter para fazer a cobertura no Brasil, só que é um problema. Segundo o site oficial do governo, do Ministério das Relações Exteriores, jornalistas da União Europeia que venham até o Brasil e que não sejam pagos por empresas brasileiras não precisam de visto de trabalho, né? E o caso dele é um jornalista independente, ele não é pago por nenhuma empresa brasileira. Então a nota que foi tirada para negar, né, qualquer postura política da polícia confirma a perseguição política feita à direita. Mas, enfim, em relação à manifestação, nós tivemos falas de várias lideranças da direita. A Michelle Bolsonaro foi a primeira a falar, apresentou uma postura, né, evangélica, mais religiosa, apresentou ali bastante emoção, falando da perseguição, né, como mãe, como esposa, demonstrou o sofrimento com essa perseguição. E eu creio que ela se apresenta como sucessora política de Bolsonaro, já que o ex-presidente está com os direitos políticos cassados. E, infelizmente, né, com essa apresentação, eu creio que a Michelle também será mais perseguida porque ela tem muito apelo aí no eleitorado, né? Ela é evangélica, ela é mulher, ela sabe falar, ela se apresenta bem. Então, de fato, ela tem muita potência eleitoral. Depois nós tivemos outras pessoas falando, nós tivemos o governador Tarcísio, que apresentou uma postura assim mais isenta, né? Falando sobre os desafios do Estado de Direito, os desafios da liberdade de expressão. Depois nós tivemos também aí a fala do deputado Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, e tivemos uma fala impressionante do Silas Malafaia, que foi o melhor discurso do dia, em que ele foi muito sóbrio e apresentou de maneira histórica todos os atos principais de perseguição. Lembrando, inclusive, que em 2014, o partido, né, do então político Alexandre de Moraes, quando ainda não tinha assumido a posição do Supremo, o PSDB, Partido de Moraes, entrou na Justiça Eleitoral contra o processo eleitoral, questionando as próprias urnas, e não sofreu nenhuma retaliação, enquanto que o presidente do PL, ao apresentar esse recurso na Justiça, recebeu uma multa de 23 milhões e está sendo acusado, por conta desse recurso que é previsto na lei, de estar golpeando a democracia. Ele falou sobre a postura de claro viés, né, anti-Bolsonaro dos ministros
o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, dizendo que a ameaça à democracia no Brasil e no mundo é do que ele chama de extrema-direita. Falou sobre o Barroso, anunciando que ajudou, né, nós derrotamos o bolsonarismo. E expôs o ridículo de acusar pessoas desarmadas, armadas apenas com uma Bíblia e com um terço, né, que invadiram prédios públicos, algumas delas, e ele também repudiou essa invasão, mas é ridículo acusar essas pessoas de golpe de Estado e ainda oferecer 17 anos de cadeia, inclusive pessoas, né, da sua congregação. Por fim, nós tivemos uma fala de Bolsonaro, que foi bastante contido, né, claramente pisando em ovos, em que falou assim genericamente de perseguição, falou de tudo, né, de ruim que está acontecendo no Brasil, mas novamente de forma genérica, sem tocar no nome de ninguém, nenhum ministro, nem mesmo do Supremo. E chamou minha atenção o seguinte: ele falou que quando ele sofreu a facada, ele só pensava, né, em não deixar a filha órfã. E que muitas pessoas, muitos filhos, muitas crianças são órfãos hoje de pais e mães vivas, falando dos perseguidos do dia 8 de janeiro. Né? Por que essa fala chamou a minha atenção? Porque isso demonstra uma preocupação muito grande do ex-presidente com a sua família. E eu acho que isso pode explicar muito da contenção do presidente ao longo, né, desses últimos meses, até mesmo desses últimos anos. E demonstra também um caráter de conciliação, que muitos apresentam como uma fraqueza, mas o fato é que, novamente, ele adotou essa postura conciliadora lá na Paulista, ao pedir que seja votada, né, e aprovada uma medida no Congresso pela anistia àquelas pessoas do 8 de janeiro. Então, para mim ficou muito evidente nessa fala a preocupação do presidente com a sua família, né? E uma postura também conciliadora e pacificadora. Acho que dificilmente isso vai produzir algum efeito, porque as pessoas que estão conduzindo essa perseguição à direita brasileira têm como objetivo a eliminação da direita ou o controle dessa direita através do medo. E já produziram muitos atos ilegais que fica difícil voltar atrás, né? Apesar dessa porta da anistia para os dois lados ser uma porta que poderia ser interessante para o país. Mas já há um compromisso muito grande e uma percepção de ameaça muito grande, ainda mais com o tamanho, né, de apoio ao ex-presidente e o tamanho da direita brasileira. Então me parece que haverá uma manutenção de uma postura pela perseguição, pela censura e até o agravamento dessa perseguição, né? Essa é a minha percepção inicial em relação aos atos. Atos muito grandes, demonstrando muita força política, mas de um presidente que ainda acredita na possibilidade de conciliação. E, infelizmente, eu creio que esse não será o caminho adotado pelo regime que persegue a direita inteira.